Na faixa com o National Sports Channel chegando a partir de agora aqui neste canal e nesse horário sempre com uma atração especial. Hoje a atração é fantástica, eu vou contar já já. Antes, quero mandar aquele recado que você já conhece e já sabe, mas é super importante a sua opinião para nós. Crítica, sugestão, pergunta, pode mandar pelo WhatsApp no 11 947816365. Participe das nossas redes sociais, do YouTube ao Instagram, passando pelo Twitter e pelo Facebook, estamos em todas, e você pode visitar o nosso site, que é o www.nationalsportchannel.com.br. Hoje é dia dos caras, essa é a atração exclusiva do Na Faixa. Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio, dois dos maiores jornalistas do Brasil, num programa feito especialmente para nós e hoje com um convidado especial. Eles vão debater futebol e contar muitas histórias com o técnico Candinho, ex-Portuguesa, Palmeiras e Seleção Brasileira. Os caras, a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Amigos, estamos aqui mais uma vez na Faixa. A cada 15 dias voltamos a falar com você. Você pode também nos acompanhar depois nas redes sociais. Os caras estão de volta. Aqui comigo, Fábio Seródio. Tudo bem, Fábio Seródio? Bem, tem um cara legal aqui. Tem um cara legal. E Nasceu na Moca. E eu prometo não errar o nome dele hoje. Nasceu na Moca, tem passaporte da Moca. É da Moca, meu? Da Moca. É da Moca? Porra, meu. José Cândido Sotomayor. Para nós, mais íntimos, mais amigos de tanto tempo. Obrigado, Candinha, pela sua presença. Você realmente é o cara. Muito obrigado. É um baita prazer estar aqui com vocês. Ainda mais relembrando os velhos tempos, né? Verdade. Que a gente conviveu dentro do futebol. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Agora, Candinha, o que você anda fazendo da vida? Peraí. Ele é o treinador ou é o jogador? Ele é jogador, treinador, comentarista, meu amigo. E eu quero saber agora como é que ele está vivendo, né? Porque eu estou sabendo que ele está aí num ramo especialista, né? O cara vive entre Estados Unidos e Brasil. Vai lá para você, viu? Não, Ele trabalha na Receita Federal, viu, cara? Não, eu quero avisar. Quartarolo, eu comecei aos 14 anos, né? No futebol, jogando no infantil do Palmeiras, fazendo toda a minha carreira até de jogador no Palmeiras, depois fui emprestado para fora do Brasil, depois virei técnico. Você jogou onde fora do país? Eu joguei, primeiro eu fui para a Liga Americana, eu fui jogar no Olympique de Montreal, que jogava a Liga Americana, que tinha o Cosmos, tudo, era dois times do Canadá, o Metros de Toronto e o Olympique de Montreal. Jogava na liga onde tinha o Cosmos. Que ano isso? Isso foi quando eu tinha 20 anos, 64, 65. Você inaugurou a Liga Americana antes do Pelé? Não, tinha o Oreco jogando lá. É a hora de descobrir as coisas. claro. O Pelé depois chegou no Cosmos, depois. Então, a Liga Ou seja, Americana. depois que você pavimentou a estrada, Pelé foi. Não foi por isso. Mas foi crescendo a Liga, jogava dois clubes do Canadá, que nem hoje no basquete tem times do Canadá jogando a Liga Americana. Então, foi aí o começo da carreira como jogador. Como é que você foi lá? O Juan Figuer. Começando na carreira, ninguém conhecia o Juan Figuer, ele pediu 2 jogadores emprestados do Palmeiras, eu fui um deles, que ele colocou lá. Quem era emprestado. O outro era o tal de Cassiano, um ponta-direita também. Olha, o Tatá Muniz, que sempre nos acompanha, está balançando a cabeça ali, viu, Seródio? Porque eu, particularmente, não conhecia essa história. Eu comecei aí. Eu vi que zagueiro, não sei o quê. Depois o Palmeiras também me emprestou uma época para o Paulista de Jundiaí, já na Série B. É que naquela época, você jogava no Palmeiras, você não tinha chance para jogar no time principal. Também porque eu não era nenhum craque, mas também porque o Palmeiras tinha 2 times, na época de Servilho, Vavá, Djalma Santos. Então, os jogadores mais jovens, que nem o Fecina na época, Júlio Amaral,
não tinha chance quase para jogar no Qual time. era a zaga do Palmeiras na época? Pô, na época, primeiro foi Valdemar Carabini e Aldemar. ótimo. Depois veio, mais tarde veio Djalma Dias, depois veio Luiz Pereira. Então o Palmeiras... Acho que não dava para Ficou você, difícil. Não, Cantinho. mas não dava para hoje, para ninguém. É verdade. Hoje qualquer garoto joga no time principal hoje. Naquela época era difícil. Tinha bom jogador. O Palmeiras tinha um centroavante, o Fecina, que Deus tenha ele em bom lugar, que era um Zé baita- Carlos Fecina. Ele jogava na seleção O técnico do Corinthians, na né? seleção paulista, ele era dessa época de 20 anos. Só que como é que ele ia jogar? Vavá, Servilho, Tupanzinho, Ademar Pantera, olha os atacantes do Palmeiras. Era difícil. Candinho parou a carreira por causa de uma fratura. Eu tive uma fratura de tíbia. Quando eu estava emprestado no Paulista de Jundiaí, num choque com o goleiro que veio do Santos, o Lalá. E aí eu tive uma fratura, aí depois eu voltei um pouco, mas aí eu parei. Naquela época, esse tipo de fratura acabava com a carreira. Né? Até era o Dr. João de Vicenzo, era o grande médico dessa época, mas era diferente. A foto do Candinho como jogador do Palmeiras foi no Aí, Morumbi. aí no isso daí? Morumbi, isso é. Isso aí era acho que era no Aspirante ou era no Juvenil, não lembro. Quem é o cara do lado? Era Carlos Gomes, um zagueiro também do Palmeiras. Legal. Aí de repente você resolveu ser técnico de futebol. Isso veio depois. Aí, como eu tinha uma grande relação dentro do Palmeiras, fui feito lá, né? Aí eu fui convidado uma vez para ajudar lá o Julinho Botelho no time de baixo. Aí eu comecei ali. Depois aí já peguei um time da segunda divisão, que foi o Paulista de Jundiaí, não, perdão, que foi o Catanduvense, né? Aí começou a minha carreira. Do Catanduva eu fui pro 15 de Piracicaba, se não me engano. Depois pro 77, 15 de Jaú. 78, né? Então. Aliás, você foi 8º colocado no Campeonato Brasileiro com o time do 15. Era o time Na época bom. que tinha 90 times do Era, campeonato. O mais era. importante, ele foi vice-campeão brasileiro com o Português e campeão brasileiro da Taça de Prata com o Clube Juventus. Atlético Juventus. Seria a Só que Série tem B uma do- coisa, eu tenho uma curiosidade. Eu olhei todo o seu currículo, tá lá, Flamengo, Fluminense, tá, Não, Fluminense eu nunca trabalhei, não. Estava escrito lá. Tá errado. Mas uma coisa que me chama a atenção, por que você nunca treinou o São Paulo? Eu fui convidado pelo Juvenal Juvencio para ir para São Paulo. Só que nessa época, o presidente do Juventus, o Zé Ferreira... Com o Zé da Farmácia. Zé Farmácia, que Deus tenha ele em bom lugar. Ele não deixou eu ir, né? Porque ele gostava de mim, eu estava lá no Juventus, fui campeão no Juventus. Então ele falou, não, fica aqui e tal. E eu não podia dizer não para ele. Ele foi um grande, que me deu grande chance. E eu não fui, foi o único que eu não fui no São Naquela Paulo. época havia mais gratidão, né? Era Candinho? gratidão. Eu podia lá virar as costas e ir, Mas né? era o São Paulo, com todo Mas respeito não, ao eu não Juventus. fui com respeito ao Ferreira Pinto. Agora você foi emprestado pelo Ferreira Pinto O São Bento. pro São Bento de Sorocaba. Emprestava o técnico. Não, é só para 3 partidas. Isso, mas foi, né? Foi porque o Alfredo Metidieri era muito amigo do Zé Precisava de um treinador? E o São Bento ficou no rebolo lá, porque se ele perdesse, ele caía para a segunda divisão. Ia ter partidas até com o 15 de Piracicaba, foi no Parque Antártica. E o Juventus me emprestou para o São Bento. E a gente livrou o São Bento. graças Livrou a Deus. São Bento. E isso aconteceu também no Corinthians, quando o Candinho assumiu o Corinthians na primeira vez, Tava pra cair. salvou o Corinthians, Tava para cair. estava para cair. Era o Joel Santana que saiu. E eu entrei para salvar naquelas partidas e salvamos. Pô, fechou o Candinho, Joel. você, o nosso Fábio Seródio, ele faz umas coisas legais, né? Que ele é um grande Eu? produtor. Não, é verdade. E você bota tudo direitinho, Tá assim. lindo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sou um pouco mais anarquista. Eu gosto de quebrar o protocolo. Protocolo. Que beleza. Então, a pergunta é a seguinte: depois de todo esse currículo, Foi passar técnico por da tantos seleção times, brasileira. Aí que eu ia perguntar, Seródio, se você um dia tinha essa expectativa, vou um dia treinar a seleção brasileira. Não, eu nunca tive essa expectativa. Mas quando... Aí é que está. Quando a gente vai crescendo, por exemplo, eu fiquei vice-campeão brasileiro com a Portuguesa naquelas 96. finais com o Grêmio, em 96. Eu era muito amigo do Luxemburgo nessa época também, porque, né? Aí, o Luxemburgo gostava do meu trabalho, vendo eu chegar com a Portuguesa numa final do Brasileiro e tudo. Aí quando o Luxemburgo foi convidado para ir para a seleção brasileira, ele me convidou para ser auxiliar dele. E aí eu fui. Foi nessa época que eu fiquei lá na seleção. A gente foi campeão da Copa América lá no Paraguai. Lançamos o Uruguai. Ronaldinho Gaúcho, lembra? Você cortou o Edilson, né? Não é que eu cortei. A seleção brasileira já estava treinando para a Copa América. Nós estávamos ali na divisa do Paraguai, na Cidade do Leste. Cidade do Leste ali. E a final, Corinthians e Palmeiras ia se jogar no domingo no Morumbi. E o único jogador que não se apresentou, porque a gente liberou, foi o Edilson para jogar essas finais
do Palmeiras e Corinthians. Aí deu aquela briga toda no Morumbi, que o Edilson botou a bola no pescoço. Embaixadinha. E aí a comissão se reuniu, eu, Vanderlei, o seu Aldir de Moraes, o Melo, e resolvemos cortar ele, porque ia dar uma confusão de chegar lá na seleção, o assunto era esse. E aí tínhamos que convocar um jogador para o lugar do Edilson. Aí você... Aí, não é que, sabe o que acontece? Não é que eu quero me gabar, eu tinha ido assistir o time de jovem da seleção brasileira que foi jogar em Mar del Plata, o campeonato sul-americano. Eu fui assistir justamente para ver os jogadores de 20 anos, tudo. Eu tinha ido uns meses antes. E lá eu vi o Ronaldinho, eu vi o Júlio César, goleiro, que depois do Flamengo, tinha o Atirso, acho. Eu não lembro, só tinha jogador dessa faixa de 20 anos. E acabaram dando certo. E aí, depois disso, o Ronaldinho começou a jogar no Grêmio. E estava atuando bem lá, deu chapéu no Dunga, não sei se vocês lembram, que o Ronaldinho estava... Então, quando cortou o Edilson, na nossa reunião, o Vanderlei até perguntou, pô, e nós vamos levar quem agora? E nós já tínhamos o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, já estava Amoroso. Então não ia, quer dizer, ia ser um jogador mais para compor ali entre os 22. Aí eu dei a ideia para o Vanderlei, falei, vamos levar um jovem, né? E o Vanderlei gostou, falou, pô, é verdade. E aí trouxemos o Ronaldinho Gaúcho, e com um cara que tem estrela que nem o Ronaldinho, e bom jogador, ele era menino. Primeiro jogo com a Venezuela, estamos ganhando de 3, acho que era, não lembro. Pô, aí o Vanderlei, vamos botar ele no final. Aí botou, ele deu aqueles 2 chapéus que o Luciano do Vale fez uma baita festa, lembra? Daí o Tatá Muniz acho que estava nesse jogo. Eu acho que o Tatá devia estar. Aí o Ronaldinho apareceu para o Brasil, né? Aquela 2 chapéus que ele deu, o Luciano do Vale fez uma baita festa, o Galvão, todos eles. E aí o Ronaldinho Agora uma coisa que você um dia muito humildemente me falou, inclusive em off, vai falar agora pela primeira vez. Vai revelar? Não, é verdade, ele falou assim, olha, eu indiquei realmente, falei pro Vanderlei convocar o Ronaldinho Gaúcho, que na época era só Ronaldo Assis, Ronaldinho, não era Ronaldo Gaúcho. Não era o virou Gaúcho Assis. por causa do outro. Agora, daí o Candinho fala assim, mas também tem uma coisa, ele ia acontecer de qualquer jeito. Ia. Só que ele foi prematuro. Você antecipou. Antecipamos em função, porque se não tem esse problema do Edilson lá, do Capetinha, ele não ia surgir naquela época, ele ia aparecer talvez no outro ano, né, na seleção. Ia atrasar um pouco. Ele foi obra do Capeta. Agora isso faz parte. Faz. Ele foi bem e... Mas você teve olho clínico. Eu sei que o Seroldi quer fazer 2, 3 perguntas. Várias. Mas eu só queria dizer uma coisa para você, Paulo César de Oliveira. Ele vai falar que estava lá também. Os caras são assim, cara que trabalha em rádio fala em laudas. É só uma coisa a mais. Ó, Paulo César de Oliveira, que hoje é grande comentarista, nosso amigo. Um dia eu perguntei para você, até hoje estou esperando a resposta. O Edilson botou a bola na cacunda, na cabeça. Aí você foi lá, expulsou o cara, teve briga, ok. E se ele bota a bola na cabeça e entra no gol, você daria gol? Qual foi o crime que ele cometeu? Eu não entendi até agora. Mas tudo bem. Mas calma, continua no ar a pergunta. Isso passa. Passa. O problema é que, além de ser campeão com a seleção brasileira da Copa América, tem muita gente que sonha com isso. O Candinho, como técnico da seleção, meteu 6-0. Tem um cara sonhando muito agora. Meteu 6-0 na Venezuela. Você lembra disso? Essa história eu gosto de contar, sabe por quê? Normalmente o treinador, hoje no Brasil, ele é demitido, ele é mandado embora, né? Quando houve o problema da demissão do Luxemburgo, por problemas extra-campo, que o presidente gostava do Luxemburgo, o Teixeira. Batava aquela pressão em cima do Vanderlei, que ele tinha 2 passaportes, que tinha uma mulher reclamando que ele... Que era gato. Aquelas coisas todas. E o Brasil estava precisando se classificar, não estava bem na classificação da eliminatória para o Mundial, estava ali em 4º, 5º. E ele demitiu o Vanderlei. Aí ele ligou para mim, o Ricardo Teixeira, e eu estava no sítio do meu sogro, nunca me esqueço, aqui perto de Jundiaí, eu não sabia, era um sábado. Falando, olha, Candinho, eu acabei de conversar com o Vanderlei, não vai ficar mais, está uma pressão muito grande e tal. E nós vamos ter um jogo dali a 10 dias, uma coisa assim, na Venezuela pela eliminatória, né? Eu gostaria que você ficasse, porque não saísse junto com ele, porque ele estava mandando só ele embora, não estava mandando eu. Mas por solidariedade eu ia sair junto, lógico. Falei para ele, não, o senhor está mandando ele embora, eu vou sair. Aí ele falou, não, mas eu te peço porque não podemos largar o Brasil à deriva, vai jogar, se fosse jogar só daqui um mês, tudo bem, você sai, eu vou arrumar outro. Mas tem um jogo agora, era dali 10 dias, uma coisa assim. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou conversar com o pessoal da comissão, todos, vamos fazer o jogo, depois cada um toma
o seu rumo. Presidente, eu faço o jogo, mas depois eu quero sair porque não quero ficar mal, ele que me trouxe, eu ir embora. Não, isso a gente vê depois e tal, não sei o quê. Aí eu comuniquei o Vanderlei, né, depois. Falei, Vanderlei, o homem ligou para mim, estou sabendo que você está saindo e tal, eu vou fazer o jogo, que a gente não pode largar o Brasil à deriva, né? Então, eu vou fazer esse jogo, mas depois eu vou sair, porque eu não sou desses caras de querer o lugar, né? E aí foi assim. Aí quando a gente chegou lá no dia que tinha que fazer a convocação lá no Rio de Janeiro, era normal você fazer uma lista e mandar uma cópia lá para o presidente antes de soltar a lista, porque você vai só anunciar amanhã, às 11 horas, lá no hotel, né? Mas na véspera você faz a lista. Mas ele aprovava ou ele só tomava conhecimento? Não, ele nunca deu palpite, mas sempre mandou, o Vanderlei. A gente fazia a lista dos 22. Acho que é assim até hoje. Você manda lá para cima, lá onde nessa época era na Roda Alfândega, a CBF, para o presidente tomar conhecimento dos jogadores que você está convocando. Nunca ele ligou para dizer, pô, você está levando esse, por que não leva aquele? E até surgia na imprensa que a gente levava jogador por causa da Nike, e é mentira isso. Nunca ninguém convocou jogador porque era da Nike, nunca tomamos essa pressão aí, porque tinha gente que falava isso. E aí, quando eu fui fazer a lista, eu ia sair, ia fazer só aquele jogo, e como eu nasci na Moca ali, no Brás, falei, vou fazer a seleção que eu quero. Que eu vou fazer um jogo só. E Zé Fini. E Zé Fini. Vai ter muita gente que vai estranhar os jogadores que eu vou chamar. Mas como não tem tempo para treinar, nós vamos treinar 2, 3 treinos aí no Rio, já vamos viajar lá para Venezuela. Eu vou procurar montar uma equipe que dos seus clubes que tenha um pouco de entrosamento. Os setores, né? Setores. Aí o que eu fiz? Falei, pô, eu vou levar Antônio Carlos, mas vou levar o Clebão, que jogava no Cruzeiro, porque Antônio Carlos e Clebão jogou no Palmeiras há muitos anos, essa dupla de zaga. E bem. E tinha o Cafu na lateral direita e tinha o Silvinho na esquerda, só que jogava no Corinthians, porque o Roberto Carlos estava suspenso. Eu falei, se não ia ser Roberto Carlos, Antônio Carlos e Clebão, que jogavam junto no Palmeiras, né? Falei, vamos, que já tem um entrosamento. E o meio do campo, aí eu levei o Vampeta e o Donizete do Cruzeiro, mas o ataque eu levei inteirinho do Vasco. Nunca ninguém esperava que você ia levar um ataque de um time completo. Euler nunca foi na seleção. Euler, Juninho Paulista, Romário, Juninho Pernambucano, todo esse ataque do Vasco estava entrosado, o Vasco estava bem, né, aqui no Brasil. Mas tinha jogadores aí que nunca tinham ido. O Kleber, ultimamente na seleção, o Clebão, o Donizete do Cruzeiro. E o Euler fez até gol. O Euler fez, então. O Romário fez 4 esse dia. Então o que acontece? Eu procurei ter um time base, né? Que era uma coisa mais para poder dar 2 treinos Mas quando eu soltei a lista, eu falei, pô, a hora que essa lista chegar lá em cima, o nego vai falar Euler, Clebão, caras que nunca iam na seleção ali, antigamente. E o banco também tem umas figuras desconhecidas. Eu sei que você... Aí ninguém falou nada, eu esperei um pouco, falei, vamos ver se não veio. E no outro dia, quando anunciou para a imprensa lá no hotel, lá no Rio de Janeiro, um monte de... Tipo, vai levar esse, aquele, Euler. Esqueceu aquele? Não, e outra, eu tô levando um ataque do Vasco no Rio de Janeiro, todo mundo é Flamengo e Fluminense, né? Eu sei que você é amigo... E aí chegou lá, ganhamos de 6, né? Eu sei que você é amigo íntimo do Vanderlei Luxemburgo. Sou. Não, íntimo depois não, disso, amigo, né? íntimo é comprometedor. Não me comprometa, íntimo não. Amigo do Vanderlei. Meteu 6-0 na Venezuela. Ele ligou para falar parabéns? Não. Mas na volta, eu vim no avião que era fretado, depois de 6-0, o Romário fez 4, tudo. Aí o que acontece? O tio do Ricardo Teixeira, que era o super... Marco Antônio Teixeira. Ele veio uma hora lá, sentou do meu lado, falou, Candinho, esquece esse negócio, futebol é assim mesmo, pô, nós vamos ter um jogo agora no Morumbi, acho que era com a Colômbia, não lembro como que é. Eu falei, não. Eu já avisei para a imprensa que esse era o jogo, eu pedi... Vocês lembram de alguém que pediu demissão da seleção brasileira? Não lembro, e você vai contar um pouco mais dessa história já. Então, no próximo capítulo, porque eu não pedi dizemos que isso demissão. aqui é uma história, Lógico. né? Aí foi o Leão. E eu até ajudei o Leão, porque eu passei tudo pro Leão. O Leão assim, o que tem lá. Esse assim, esse porque o Leão é meu amigo. Foi a E é véspera nosso do jogo das bandeiras, isso, né? É verdade, o jogo contra a Colômbia, que aqui realmente no Morumbi. que jogaram as bandeirinhas no campo, ganhou de 1-0, em cima da hora, mas ganhou. Realmente a situação estava meio difícil. Candinho, você já vai contar mais histórias aqui já. Afinal, você é o cara. A gente volta já.
Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Estamos de novo aqui na faixa com o cara, José Cândido Sotomayor, o Cantinho, primo do Nelson Não vai Piquet. errar Não o vai nome. errar o nome do convidado, como você fez outra vez, Fábio Eu? Serotti. Não sei. Obrigado ao Rojas que veio no último programa. Foi um programaço, Roberto Rojas, que eu chamei em determinado momento de Rodolfo Rodrigues. Conhecido Ele como até me Rodolfo agradeceu, falou, estou melhorando. É, mas jogava demais o Rojas, né? Sim. Você falava sobre seleção brasileira numa pergunta feita pelo nosso grande Fábio Serotti, que está enorme hoje, senhora, tá vendo? Agora, você demitiu a CBF, no caso, quer dizer, é um caso raro. Era eu isso que pedi você demissão. falava? Não, eu pedi demissão. Eles não queriam que eu continuasse o jogo da Colômbia, né? Isso, o E jogo tinha das ganhado de bandeiras. 6-0, pô. E ainda mais o Romário, você conhece o Romário, ele fez 4 gols. E ele tinha uma certa rusga com o Vanderlei antes, Não, né? que O Vanderlei é isso? não. Então, Impressão ele, sua. então o Que Romário surpresa. era, o Romário era um dos que queria que eu continuasse. Claro. Mas eu não podia fazer esse papelão, eu sempre tive ética. Eu fui para a seleção a convite do Vanderlei, se tiraram ele, a minha obrigação, teve muitos que continuou lá, não vou citar nome, mas muitos ficaram. Quer dizer, eu sempre falo, eu fui um do cara que pedi para sair da seleção. Futebol não tem gratidão? Ah, não tem. Não tem. Eu tenho. A prova disso é que eu pedi para sair da seleção, pô, depois de ganhar de 6-0. Quartarolo, coisa, né? ele falou a respeito do Emerson Leão, que depois até Meu ficamos amigo, aqui. eu até passei as coisas para ele depois quando ele assumiu. Eu falei, ó, Vanderlei é assim, o Vanderlei Leão Mas é foi você assim, que- fulano é assim, que ele não conhecia lá É o ambiente, né? né? Mas ele, bom, você que indicou aquele cara do Esporte Clube do Recife. Não, eu Marco. não, esse é o meu Leão. Não foi você? Eu não. Ué, fosse o Ronaldinho Gaúcho, estava resolvido o problema. Mas aí o Leão, na época, foi traído, né? Foi. Porque o Ricardo Teixeira falou que ele podia levar o terceiro, quarto time Aí da perdeu seleção. os nego. Quando perdeu, mandaram embora por telefone. Foi uma assim, sacanagem. mas Desculpa. aí é aquele negócio da pressão da imprensa e tal, o cara afinou, né? Você falou do Romário, como é que ele foi com você? Muito bem. Eu vou te dizer até por quê. O Romário, quando a gente chamou o Romário, tinha o seu. Era Calçada, né? Que era o presidente do Antônio Vasco. Soares Antônio Soares Calçado. E o Calçada, como eu era um Sotomayor, é tradição de português, né? De Cândido Sotomayor. Eu fiquei muito amigo do seu Calçada porque ele chefiou um dos jogos, a delegação. E o Romário, eu adorava o Calçada. E o Romário me viu o meu entendimento com o Calçada e tal. E eu sempre tratei bem o Romário, né? E ele tinha uma certa rusga com o Vanderlei e tal. Então, eu convoquei ele, que eu ia fazer só aquele jogo, vou levar o cara que faz gol, pô. Que dúvida. E depois eu saí até. Ele ficou chateado. Ele falou, pô, você vai sair? Eu falei, vou. Mas eu sempre me dei bem com o Romário. Quartarolo, é lógico, eu sei que você está doido para fazer a pergunta do Nelson Piquet para ele. Então faça, que é para depois a gente poder fazer. Ah, Nelson Piquet, É. você sabe que são parentes, né? São. Quem Um nasceu na Moca, o Quem outro não ajudou nasceu. Nelson Piquet a se transformar em piloto foi José Cândido Sotomayor. Que história é Ah, essa? essa história eu já expliquei várias vezes porque é complicado. Deixa É? eu explicar. Eu não conhecia ele só como bom piloto. Primo aquelas distante. coisas. É. Aí eu tô trabalhando na Arábia Saudita, estou voltando no final da temporada e estou no aeroporto acho que era em Londres, né? Não lembro se era Londres, acho que era em Londres. E eles estavam voltando de uma corrida da Fórmula 1 e eu cruzei com o Galvão Bueno, com esse pessoal da Fórmula 1, tudo no aeroporto. E aí o pessoal da Globo falou, pô, teu primo tá aí na loja ali. Eu falei, primo, por quê? Não, ele é Sotomayor igual você, né? Eu nem, naquela época, eu falei, então, sei lá, será que ele é meu primo? Tem o mesmo sobrenome, né? Mas eu não cheguei a ver ele ali na loja, ali do aeroporto e tal. Aí ficou esse negócio saindo que eu era primo dele. Aí um dia eu tô no Pacaembu, eu acho que eu era técnico do Santos, acho que era do Santos, jogando no Pacaembu, não lembro se era com o Palmeiras, com o São Paulo. E tinha um repórter da Veja, acho que chamava Ari, não sei o que, usava um brinquinho. Ari Borges. Acho que é esse. É, gente boa demais. Eu acho que é ele. Grande jornalista. Ele chegou pra mim no vestiário e falou assim, pô, você é Sotomayor igual o Piquet, você é primo dele? Eu falei,
Que eu saiba, não, porque ele é lá de Brasília, eu sou daqui. Ele falou, me dá o nome dos teus avós, da tua família, que eu vou ver lá na Abril a árvore... Genealógica. Tudo bem. Aí eu Era uma matéria, né? Aí passou um tempo, uns meses, teve um jogo, não sei se foi na Vila Belmiro, só que ele apareceu lá, o Ari aí. Ele só fazia... Ele não cobria jogo. Matéria especial. E aí ele chegou e eu perguntei, e aí, viu lá? Aí eu não sei se ele também mentiu ou se ele não... Ele falou, não, eu procurei, parece que o teu avô, o teu bisavô eram primos dos avôs dele, então você vai ser primo em 3º grau. Eu falei, olha, legal, obrigado. Só que eu sempre procurei, aonde eu ia em programa de televisão, Cartão Verde, os caras perguntavam, você é primo do... Eu falei, eu não tenho certeza, porque eu sei que ele é meio temperamental, ele era meio esquisito, ele vai pensar que eu estou querendo aparecer. Ainda nunca me esqueço que eu sempre falava assim, e se for verdade que é da 3ª geração, ele é que é meu primo, porque eu sou mais velho, ele nasceu depois, pô. Ele que ficou meu primo, pô. E assim ficou, mas um dia, vê como é o mundo, passou várias vezes, nunca cruzei, aí um dia eu fui fazer um exame no hospital, no urologista, que até era meu vizinho, Dr. Miguel Cirurgi, que é super conhecido aí, operou o Temer agora há pouco tempo. Quando eu chego lá, encontro quem lá saindo do urologista. Do urologista, o Nelson Piquet. Aí eu conversei com ele, falei, pô, eu sou Sotomayor igual você e tal, pô, legal. E deixei claro que não estou querendo aparecer em cima dele, mas ele foi simpático. Até hoje eu não sei, esse Ari falou que era meus avós eram primos. O Ranzinza que o sobrenome não é que o sobrenome não é comum, não é da comum, Silva, nem. Mas nem é comum na Moca, onde ele veio, aliás, eu também. Agora, só uma coisinha: o Candinho, além de ter feitos incríveis, ele tem histórias incríveis. Que muitas histórias são ligadas à Associação Portuguesa de Esportes. Desde a viagem a Portugal com o tradutor. Isso acontece. 2 tradutores. Até histórias incríveis de bastidores da Portuguesa. Candinho, qual foi a melhor história que você guardou da Portuguesa? Tem muitas. Eu fui muito feliz lá sempre na Portuguesa. A maioria, todos os meus amigos, os dirigentes, né? Que eu passei várias vezes por lá, né? E as histórias lá sempre foram engraçadas, porque todo mundo, eles também sabem que eu sou de raiz de avós portugueses, então eu podia brincar, contar anedota de português, porque eu estou falando também das minhas origens, né, dos meus avós. Sim. Então eles levavam numa boa. Aquela história de alimentar o ataque, o cara aparecer com um pãozinho no treino, é verdadeira? Não sei, essa não fui eu, não. Mas é a do Galo, lá em Belo Horizonte. Não, a do Galo é verdade. Nas finais do Campeonato Brasileiro, que a Portuguesa foi para a final... No jogo com o Atlético Mineiro lá, o Mineirão tinha umas 80 mil pessoas. Naquela época não tinha essas divisórias, né? E quando nós estamos no vestiário, eu só não vou falar o nome do dirigente para poupar, né? Começou a torcida do Galo antes do jogo, nós estávamos prontos para entrar no campo, grita Galo, Galo. E o médio volante da Portuguesa era o Galo. Eu tinha capitão e Galo, meus 2 volantes. E aí teve um diretor que falou, pô, nós estamos bem com a torcida. Eu falei, não é, Galo Galo é o Atlético, pô. Você sabe que tem uma história, são imagens, fotos do jogo Portuguesa e Grêmio. O gol do Galo, aí falando nisso, o Galo fez um gol de falta aí. Galo fez um gol de falta, depois o Rodrigo Fabri vai fazer o segundo gol. Jogou bem futebol o Galo, hein? O Felipão aí foi a loucura. E na Portuguesa tem uma história... Aí não é com o Grêmio, é com o Grêmio? É com o Grêmio. Aí o Felipão... o gol do Galo e depois tem o gol do Rodrigo Fabri. Aí depois desse jogo, eu estava no treino da Portuguesa, na véspera do jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Eu estava acompanhando o treinamento no Canindé pela manhã, e aí o Candinho mandou me chamar. Veio o preparador de goleiros, era o Carioca. Carioca. O Carioca falou, vai lá, o homem quer falar com você lá no meio do campo. E eu fui. Quando chegou lá, o presidente da Portuguesa, Manuel Gonçalves Pacheco, chega do meu lado, do lado do Candinho, e fala assim, como os caras da imprensa são burros. O Candinho olhou e falou, por quê? Eles estão a pensar que vamos amanhã, vamos hoje mesmo para Porto Alegre. E eu lá no lado. E o Candinho, esperto, fala assim para ele, vamos hoje? E que hora vai ser o voo? E o presidente, às 4 da tarde, mas ninguém está sabendo. Acho que ele não sabia que você era repórter. Aí encosta o ônibus da Portuguesa, ele me vê e fala assim, Jesus, como que tu sabes que nós vamos embora?
É que ele não sabia que você era jornalista, né? Meu Deus. Teve o julgamento daquela vez que o Leís ele jogava na Portuguesa ainda contra o Corinthians e houve invasão de campo. O Fernando, depois virou conselheiro, bateu no Silvia Cássio Silveira, lembra? Não sei se você era o técnico Não, na acho ocasião. que não era eu. Né? Daí foi a julgamento. O Raul Rodrigues assumiu a condição, afastou o advogado, o seu Wilson, e ele foi defender a Portuguesa, porque na verdade o que ele queria era segurar a renda, que podia perder a renda e os pontos, e ter o estádio interditado. E eu me lembro que era na Federação Paulista, na Brigadeiro, e eu fui cobrir a reunião do TJD, e o Raul Rodrigues, o doutor Raul Rodrigues, falava assim, não, porque a Portuguesa precisa do dinheiro, não tirem o dinheiro da Portuguesa. Não falava nada dos pontos, nada, só queria o dinheiro. Aí, veredito, a Portuguesa mantém o dinheiro da renda, mas perde os pontos do jogo e perde o mando de uma partida. Aí do meu lado, alguns portugueses disseram assim... Assim tudo bem. Próximo jogo é fora de casa mesmo. Vou embora. Pois Agora, tem uma do Candinho. Eu estava no treino, eu não sei se foi. Não foi o Corinthians, foi na Portuguesa, agora era o Tiba. O Candinho falou assim para mim durante o treino: falou assim, vai bater falta. Se ele acertar, acaba o treino. Acertou. O Tiba foi lá e mandou a bola na gaveta, cara. Ele olhou pra minha cara, acabou o treino, Acabou. Não tem mais papo. E começou a xingar o Tiba. Ele nunca bateu uma falta na vida. Ele começou a xingar o Tiba. Seu burro! Não pode fazer isso, burro. Olha lá. Esse é o jogo que aconteceu já em Porto Alegre. Porto Alegre. Puta, tomou esse gol no finzinho. Gol do Ailton, né? Do Ailton. Nunca mais fez nada, você viu? Agora aí é que tá, foi 2-0 pro Grêmio, nós tínhamos ganho aqui 2-0, o certo era até a terceira partida, ou senão uma disputa de pênalti. Aí deram o título pro Grêmio. Aquela história do Arce chegar no estádio... Aquilo é conversa deles lá, mas acha que eu sou bobo? Eu sabia que ele ia jogar. Claro. Tá vendo como valeu a na pena verdade, perguntar? a dúvida, você não sabe, mas depois a gente ficou sabendo. Quem correu o risco de não jogar foi o volante, o Dinho. O Dinho jogou com uma chuteira. Mas o Dinho, do fim, depois ele saiu para entrar o Ailton, aí me estrepou. Exatamente. Era bom ter jogado até o fim. O Dinho, na verdade, estava contundido e teve que jogar com uma chuteira de um número maior para não apertar o pé. Segundo o Luiz Felipe, ele também me contou. Agora me conta uma coisa aí, viu? Me conta uma coisa. Você sabe que esse homem aí contratou Tite? Ah, é? Como é que é essa história do Tite? Não, o Tite era o seguinte, a gente foi jogar, a Portuguesa foi jogar com a América de Rio Preto pelo Campeonato Paulista e antes do jogo o presidente, o Benedito Teixeira, o Birigui, muito simpático, ele veio lá no vestiário e o treinador do América era o Chiquinho, era um gaúcho que ele tinha contratado lá de Caxias, tal, que era um treinador do Rio Grande do Sul, que era o treinador da América de Rio Preto. E eles vieram, o presidente e o treinador, cumprimentar. Isso era normal naquela época, ser bem recebido Hoje em dia os caras querem matar o time que chega. Então, o que acontece? Eu fiquei conhecendo o Chiquinho ali e conversando, eu falei, pô, você que conhece lá o futebol gaúcho, porque naquela época você não via jogos do futebol gaúcho, de nenhum, principalmente do Caxias, do Juventude, você ia ver, não passava nunca. Aí eu perguntei para ele, pô, será que não tem nenhum volante bom lá, um meia tal? Ele falou, pô, no Caxias tem um Tite, que é um bom jogador, manda ver e tal. Aí eu mandei um dirigente da Portuguesa lá um dia, não sei quem era que era, acho que um professor de educação física. Um goleiro. Um do nosso. Foi lá ver e gostou. Aí a gente começou a manter o contato lá com o Caxias para trazer o Tite. Só que nesse inteirinho eu saí da Portuguesa e veio o José Poi para a Portuguesa. Então quando o Tite chegou quando ele chegou eu já não estava. Mas quem indicou para mim foi o Chiquinho, esse treinador gaúcho. Mas ele chegou a jogar bem na Portuguesa. Jogou bem, depois ele foi para o Guarani, ele se machucou no Guarani. Se machucou no Guarani. Agora você saiu da Portuguesa porque o Mendonça o enfrentou. Não, eu já estava para sair mesmo da Portuguesa. E aí naquele jogo eu tirei o Mendonça, que ele era tido como da seleção brasileira, estrela, um branco. Não é o Mendonça que jogou no Santos, não. Ele também jogou. É o Mendonça que era do Botafogo, um branquinho. Isso. E eu saquei ele lá no segundo tempo e ele... Ele era bom jogador, né? Bom jogador, mas naquele dia ele não estava jogando nada. Pô, eu tirei o Zico no Maracanã jogando contra o Vasco também. E você foi vaiado? O Zico, não, vaiado, a minha mãe até hoje recebe. Mas é porque o Zico já estava com aquele problema de joelho, então ele estava se arrastando em campo. Aí você tem que tirar. Mas o torcedor não vai entender isso. Eu tirei o Zico, 80 mil pessoas no Maracanã me xingou de burro, né? Que você quer? Mas eu vou tirar, não é porque é o Zico, pô.
Você sabe que o Antônio Lopes foi treinador do Vasco durante muitos anos, também foi treinador do Flamengo, e eu presenciei isso, uma final do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, e que a torcida do Flamengo e a torcida do Vasco gritaram Antônio Lopes burro. Eram os dois. E o pior é que ele falou pra mim, tô consagrado, gordo. Os dois, pô. Mas eram essas épocas aí. O torcedor, ele podia até te chamar de burro, mas não tinha essa agressividade que tem hoje, né? Esse dia aí, eu tirei o Zico. O Zico era a maior estrela do Flamengo. Só que o próprio Zico sabia que não tinha condição para 90 minutos, ele já estava com o joelhinho ruim lá. Então, não tinha problema nenhum. O jogador não deu nenhuma declaração contra, porque saiu, não fez gesto. Ele sabia que não estava bem. E o máximo você levou uma vaia, porque o torcedor não entende, né? Acha que o cara não pode sair. Se é hoje, capaz de os negros quebrar meu carro lá. E bom, você ganhou esse jogo? Acho que empatou com o Vasco, se não me engano, 1-1. O Vasco também era um time bom na época, né? Caninho, você fica magoado em fazer parte da história da Portuguesa e ver a Portuguesa na situação que está hoje? Isso é triste, né? A Portuguesa... Só que eu lamento uma coisa, que não existe aqui, é solidariedade. Esse episódio da Portuguesa perder, na época que ela tiraram esses pontos dela, tiraram ela, se você analisar, ela não estava lá embaixo, ela estava acho que em 12º, sei lá, era o último jogo. Fez uma boa campanha. Pelo que eu li, eu não estava lá, mas pelo que eu acompanhei, o jogador jogou 10 minutos, nem pegou na bola. Pô, só puniram a Portuguesa para beneficiar o Fluminense. Mas a Portuguesa também deu motivo, não, né? O que eu quero dizer, não é uma questão do deu motivo. Mas não era para estudo, para tirar um time da divisão. Por que não era estudo? Porque não houve solidariedade do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, que tinham que apoiar a Portuguesa contra o tribunal lá do Rio. Como vai tirar porque jogou? Pune a Portuguesa com uma multa. Ou na Itália, a punir o time que botou um jogador irregular, ele começou o campeonato com menos 8 pontos, uma coisa assim. Mas não para tirar o time Isso foi uma injustiça muito grande que fizeram. E daí para frente, ela naufragou, né? Agora, Candinho, você viveu muito futebol interior, você dirigiu o Palmeiras, você dirigiu o Santos, além da própria seleção brasileira, você citou o Flamengo aí. Ele não cita o Juventus, mas ele vai falar vou do chegar do 15 de Juventus já, Piracicaba, até porque você tem um especial sobre o Juventus, que aliás foi o ótimo trabalho do Candinho. Fui campeão lá no Juventus. Foi campeão. Eu tô lá. O Nelsinho de lateral direito. Cara, nesse Deodoro de programa, lateral esquerdo. Nesse programa tem um cara que fala tudo assim, eu tava lá. Mas eu estava lá. Eu também estava lá. Não, Parque São Jorge. Mas a gente vai falar já também sobre isso, Vamos, né? vamos Até isso, porque já vamos para mais um bloco. Jogou todos os jogos no Parque São É Jorge. que nem a Portuguesa que teve que jogar no Morumbi, não deixar jogar no Canindé. Exatamente. Eu sempre fui prejudicado. A Portuguesa realmente tem uma história dessa. Agora, já você vai contar mais histórias pra gente sobre essa Portuguesa e sobre histórias folclóricas também que você viveu no futebol brasileiro. De bastidor, essas coisas todas que tem coisas legais, né, Seródio? Muito legal. Eu vou falar quero que também ele fale do daquela título do história Juventus. do J. Ávila e o Niquinha, que é uma história que toda vez que eu ouço, eu morro de rir e mostra também o momento. Como o Candinho acabou de falar, né? Hoje as pessoas partem mais para agressão ao invés para discutir num nível mais alto, mas infelizmente isso tem ocorrido. Olha, já a gente volta para o terceiro bloco dos caras, com o cara. O cara hoje Candinho. é o José Cândido Sotomayor, o Primo nosso do Candinho. Nelson Piquet. Ele disse que Primo, não. primo. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E os caras estão de volta aqui na faixa. Voltamos. Fábio Seródio, o cara é o Candinho hoje, cara. Quartarolo. Esse é o cara. Esse é o Candinho, cara. eu falei agora no final do último bloco sobre aquela história do Niquinho, que eu acho uma história saborosa que você conta tão bem depois da Copa do México, me parece, em pleno estádio do Pacaembu. Como é que foi isso? Bom, aí jogava América de Rio Preto, né? Não lembro se era o Corinthians. Era o Corinthians. Era o Corinthians, né? E o saudoso J. Ávila era de Rio Preto, né?
Então, nesse dia, a gente foi no jogo, eu era amigo do Ávila, e do Dr. Góes, da federação. Nós fomos para o Pacaembu para ver se América e Corinthians, justamente por causa do América, tem de Rio Preto, que é a cidade do J. Ávila e tal. O João Avelino era o técnico do América de Rio Preto. Aí, quando a gente chegou lá no Pacaembu, estacionou lá dentro, a gente foi até o vestiário do América, assim, a gente chegou uma hora antes, o América estava começando a se trocar, os jogadores. E quando nós entramos no vestiário, lá no cantinho do vestiário tinha umas 10 velas acesas lá, com um santinho. O J. Ávila olhou aquilo e falou, pô, puta ignorância, você acha que isso aí vai resolver alguma coisa? Aí chamou o treinador, que era, falou, ô João, vem cá, que era o João Avelino. Pô, João, que atraso é esse aí, pô? Nós temos que jogar para ganhar o jogo, a vela, isso daí não ganha jogo. Aí o João falou, aí o João com aquelas tiradas dele olhou pro Ávila, seu Ávila, só que nós temos o Niquinha, o nosso atacante, né? Agora, se eu tivesse, que nem o Menotti tinha, o Maradona, não precisava pôr vela nenhuma lá. Eu preciso acender muita vela. O nosso melhor atacante é o Niquinha. O Menotti, quando tinha o Maradona, ele não precisava acender vela. Meu Deus do céu. Caninha. A comparação. E se eu não me engano, o América complicou aquele Acho jogo. que empatou. O América o jogo. tinha um bom time, com né? o Niquinha e tudo. Valeu. Valeu a vela. Valeu a vela. As velas. É aquela história da portuguesa levar tradutor para Portugal, Ah, isso não era comigo, não. mas você conheceu essa história. Não, eu ouvi dizer, mas eu não tenho certeza. Então, Dentro da Milton portuguesa. Neves, para me desqualificar, quis fazer uma brincadeira com o presidente da Portuguesa da época. E falou assim, olha, o Quartarolo fica falando aqui que vocês viajaram para Portugal com 2 tradutores. Aí o presidente falou, mas é claro, para que o jogador se adapte, tem a goleira, tem a camisola, tem o que você quer lá. Aí o Milton falou, pode parar. Pode parar. Para. Ah, mas essas histórias aí também, a maioria é tudo mentira, viu? É, mas o presidente falou que pessoal foi. inventa para negócio da portuguesa, né? Então, para fechar a Portuguesa, que o Fábio Cerotti quer falar do Quer grande falar do Juventus, Juventus. que aliás a gente respeita muito, é um time muito simpático. Moleque travesso. Estive na Moca no fim de semana, lá tá ótimo. Você não chegou a trabalhar com o Denner, né? Não, quando eu cheguei na Portuguesa, o Denis já tinha saído. Então, dizem por aí, com os filmes que a gente vê, que ele é melhor que o Neymar. Olha, se ele tivesse dado a sequência lá que não tivesse falecido lá no Vasco, ele ia para a seleção brasileira, né? Ele ia até para a Copa, eu acho. Ele pegava no meio do campo, ele fazia fila, né? Ele era um espetáculo. Eu não posso dizer que ele ia ser melhor porque ele morreu cedo, né? Mas ele era danado. Então, fechando mesmo agora. Esse programa, é claro, é um programa gravado, mas o assunto continuará em pauta por muito tempo, infelizmente. O problema envolvendo o Neymar, mais um. Candinho, se você fosse técnico da seleção brasileira, como você trataria esse assunto? Entender, esse é um assunto muito pessoal dele, né? Esse caso não aconteceu quando ele estava na seleção, ele estava lá em Paris, né? A única coisa que eu acho que o Tite deve ter feito, o Tite é um cara experiente, deve ter sentado com ele, conversado, porque o mais importante é saber como é que está a cabeça dele, para poder agora, porque a gente não sabe a reação do torcedor, né? Se ele vai agora jogar, o Brasil joga... Aí faz amistosos. Vai fazer amanhã, né? E já joga um amistoso. Precisa ver a reação do torcedor. Se o torcedor for vaiar ele tudo e ele com a cabeça ruim, aí é ruim. Mas isso depende de ver como é que está a situação dele intimamente, como é que ele vai reagir, e como é que vai reagir o torcedor. Eu acredito que o torcedor vai ter um ou outro que vai vaiar, mas se ele vai lá dar 2 dribles e faz um gol, o torcedor já vira do lado dele. Tem que responder na bola. Tem que responder jogando. Você foi campeão na Copa América junto com o Vanderlei Luxemburgo, tivemos Copa América, estamos tendo Copa América. Ser campeão da Copa América tem peso na CBF, Caninha? Sempre é bom ser campeão, né? Nós fomos campeões da Copa América naquela época invictos, né? Então era muito importante ver que aí surgiu o Ronaldinho Gaúcho, vários jogadores cresceram com a gente ali, o Alex, muitos jogadores foi importante ganhar a Copa América, né? E a gente não perdeu nenhum jogo, dali começou a surgir um time que depois ficou campeão com o Felipão lá mais na frente, né? É importante a Copa América, apesar de que eu acho que só tem 3, 4 seleções com condição de ganhar. Eu não vejo Bolívia, Venezuela, esses times com condição nenhuma de ganhar a Copa América.
é sempre os mesmos. É Uruguai, Argentina, Brasil, Chile. Eu acho que não sai daí. A Colômbia melhorou talvez, um pouco, mas o momento do futebol brasileiro que é ruim, é muito importante ganhar, porque se não ganhar vai virar um troço aí. O técnico cai se perder? Ah, não sei, não, porque a pressão é muito grande, né? Agora, deixa eu tratar de um assunto diferente, porque o convidado é diferente. Sim. Convidado especial da Moca. Primo do Nelson Pequeno. Não, ao contrário, ele é que é meu primo. E cá entre nós, um feito que nem o José Ferreira Pinto conseguia imaginar que poderia ter acontecido. O campeão brasileiro, pelo Juventus, campeão da Taça de Prata. Era o nome que se dava à Série B. Mas começou com a Taça de Ouro. Sim, mas o Juventus estava na Taça de Ouro. Era a primeira, é o que é hoje o Campeonato Brasileiro. Da primeira, e o de prata é a Série B hoje. Só mudou o nome. Mas até para você que não lembra ou não passou por essa fase no futebol, além de ter que driblar o regulamento, sair da Taça de Ouro e para a Taça de Prata, o time do Candinho teve que vencer o time que tinha como presidente Fernando Collor. Naquela época, o presidente do CSA era o Fernando Collor. E aí, o Juventus foi lá, perdeu o primeiro jogo, ganhou de 3 o segundo jogo no Parque São Jorge. Aliás, só jogava no Parque São Jorge. Também essa. Posso E falar a frase? aconteceu- Eu estava lá. Eu sabia que ele ia falar isso. E aí, Carlos Nelson Deodoro, Nelsinho Cardoso, depois Nenê, Carlos é o Paulo Carlos Martins. Pracidelli. O Pracidelis, que hoje é auxiliar era o meu goleiro. E o era Nelsinho é o Felipão. lateral direito. Nelsinho, lateral. Nelson Nelson Batista Batista. Aliás, foi ele que sofreu o pênalti. Paulo Martins foi o autor do pênalti, o gol do pênalti. César, o Gatãozinho, que é histórico no Juventus. Em Sidney, Piracicaba. Trajano. E eu lembro do Bira, mais um. Essas são as imagens do jogo Juventus e CSA na Rua Javari. Não, nós jogamos no Na Parque Rua São Javari, Jorge. não, Parque São Jorge. Esse é o Nelsinho Batista. Olha o que acontece. Pênalti. Delicado, zagueiro. Mas o cara pegou a bola primeiro, viu, Nelson? Se tivesse VAR, Candinho, Acho que o cara ia eu anular. convidava você. O presidente era o Zé Ferreira, né? Ai. Pronto. Se tivesse VAR. Chamem o VAR, chamem o VAR. E você não sabe, ainda mais, você que estava Olha lá, lá. tá cara. vendo? Quartarolo, saiu uma baita briga Eu sei, eu no tava lá. estádio nesse dia. Bateu bem o Paulo Martins, hein? Era bom volante o Paulo Martins. Pô, era do Atlético Mineiro, emprestado. Jogou pra depois nós. do Bahia, jogou do São Paulo. E o Juventus foi campeão brasileiro da Taça de Prata nesse jogo. É o maior título Olha da a história torcida do São Juventus. Naquela época ainda existia São Jujovem. Bento, do Juventus. Não, você sabe que nós na fase de ouro, para depois passamos para de prata, nós jogamos aí no Parque São Jorge com o Atlético Mineiro. Verdade. O Carlos Pracidelli era o goleiro. Aí o juiz apitava 2, 3 faltas na entrada da área, era o Nelinho. Ah, eu fazia assim, ó. Elas passavam assim. Nelinho batendo falta aí no Parque São Jorge contra o Juventus pelo Atlético Mineiro. Tudo pertinho. Tá? E aí você conseguiu o feito de fazer o Juventus ser campeão brasileiro. O que significou? Você nasceu na Moca, foi campeão com o Juventus. O que significou para você? Ah, importante porque todo mundo conhecia a gente ali. O Juventus é uma família, né? Aquilo sempre era tradicional ali, a Moca, né? Aquilo para nós foi super importante. O presidente era o Ferreira Pinto, que era um homem importante. Ele pagou bicho? Ah, pagou. Dobrado? Ah, não lembro, mas pagou. Haja canola, hein? Uma festa. É um show de canoa. Não, festa. mas naquela época o Juventus, na parte social lá na Paz de Barro, todo final de semana era show de Roberto Carlos, de não sei o que, aquilo lotava. Era O mesmo, Juventus, era mesmo. O Juventus fazia dinheiro, tinha não sei quantos mil sócios. Era A sede social era maravilhosa, maravilhoso. ainda é. Mas agora caiu muito. Caiu né? bastante, porque o Palácio de Cristal hoje já virou o quê? Uma caixinha de fósforo. Mas não é que Foi diminuindo. Não é, sabe o que acontece? Naquela época, não tinha esses condomínios de prédio que hoje tem piscina, quadra de bairro. O cara tinha que ser sócio do clube Pra ir numa piscina. Para ir numa piscina, para jogar futebol. Pra ter uma academia. Então tinha um corpo associativo muito grande. Sabe Aí uma começou coisa? a sair os prédios tudo com piscina, com não sei o que, caiu. Hoje o clube está no prédio, no condomínio. É. Agora, veja você, quando terminou o jogo, a gente fez uma matéria longa Ele com tava você. lá.
Não, estava mesmo. Eu também. Só que eu estava na arquibancada. Você é torcedor. E o pior de tudo, eu lembro de ele uma me frase fez uma do foto Candinho. uma vez com o Milton Neves, Ah lá. aquele diário. Esse é o antigo Parque São E Jorge. dizem que o Juventus não tinha torcida. Pô, Olha tinha, lá. e nós invadimos, teve Olha o até Fábio briga Seródio nesse lá. dia. Olha o Fábio Seródio. O Milton Neves colocou no jornal, aquele Diário Popular, uma Também foto. não existe mais, né? Que não existe mais, o Milton Neves existe. Sim. Mas uma foto que eu era do Candinho no Juventus, e tinha um gorducho que você colocou que era eu, Devia ser mesmo. de não é? mascote. Mas você acha que eu sou mascote do Não, mas Juventus? naquela época você era menininho. Você pô. era. Aí é demais. Você Quantos sabe- anos você tinha nessa época? Vai, fala. Já tinha uns Você era menino. 17 Você sabe que ele anos. foi ponta direita do juvenil lá do Juventus, né? Mas ninguém Quem, sabe, ele? não era pra Ele? falar. Não, ele era ala lá no Juventus. Ala. Alambrado, ele fala. Alambrado. Agora você me Só falou, meu avô era testemunha. no final do jogo, Olha só, a nossa torcida invadiu o campo, pô. isso, e a gente correndo atrás. Isso é- Aí eu perguntei assim, Candinho, e agora o futuro? Ele falou assim, agora o Juventus tem que se organizar e tem que tomar o lugar, por exemplo, da Portuguesa, como o quarto time em São Paulo. Porque agora a gente tem que crescer. A portuguesa que Parece- tomou ele do Não, mas Juventus. ele falou que realmente era um espaço que estava para ser ocupado. Não, mas a portuguesa naquela época estava bem. Tava, então. Nós ia ser o quinto, vai. Mas já não tinha. A Portuguesa e o Juventus eram times simpáticos, que todos nós torcíamos, era o nosso segundo Era. time. E o Juventus, quando ganhou, tanto é que essa torcida não é só do Juventus. Não, era do Toda a Grêmio. região ali foi ver o Juventus que e nem a apoiar o portuguesa Juventus. com o Grêmio no Morumbi. Exatamente. A maioria da torcida da portuguesa era corintiano, Palmeiras e São Paulo, porque eles tinham caído fora, que Sim. quem ficou na final foi a portuguesa com o Grêmio. Sim. Então, o que lotou muita gente no Morumbi era torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. E era um time bom, né? Um time da Portuguesa, Era um time como era bom. esse do É um Juventus. cara que faz coisas impossíveis. Foi vice-campeão brasileiro com a Portuguesa, campeão brasileiro com o Juventus e ainda fez a seleção ganhar de 6-0 da Venezuela, Não. que já não é tão fácil. Não, foi campeão Com também. 4 gols do Romário. Da Copa América, fomos campeão. campeão da Copa Mas América. o maior feito da minha carreira não foi nenhum desses. Qual foi? Eu classifiquei a Arábia Saudita para o Mundial dos Estados Unidos, a seleção da Arábia, que nunca tinha ido numa. Tinha tentado com o Zagallo, com o Parreira. Verdade. E aí eu, professor Medina, diga-se a verdade, os brasileiros, classificamos a seleção da Arábia, que ela disputou o Mundial dos Seu Estados meio era Unidos. o Vairan. Em outro. O Said e o Irã Ah, o fez Irã. o melhor gol, o gol mais bonito. Isso, E jogava demais. também no tem um Mundial feito. dos Estados O Unidos. Candinho foi o primeiro a descobrir o tal do Al Hilal. Não, eu não descobri, eu Mas fui quem- trabalhar lá. todo mundo ficou não, rico o lá. Rivelino jogou lá antes do que eu. Jogou. Aliás, o passe dele ficou preso lá. Tá lá até hoje. Ô, Caninho, trabalhar na Arábia Saudita É ótimo. é ótimo. Mas você... Dependendo do clube que Sim, você mas, vai. Tem uns clubes lá que não vale nada também. É, Né? tem, como tem Agora, aqui o Al também. Hilal é o Corinthians daqui, a massa é o time da massa. Mas como é que é convivência? Porque Ah, lá você tem o convive. problema do álcool, que você não pode tomar em público. Isso não pode, mas na casa do príncipe eles são os que mais bebem. Lá tem uísque, tem tudo. É mesmo? É. Não tem na rua, nos restaurantes, é proibido, por causa da religião. Mas você vai na casa dos príncipes, eles são uns puta bêbados. Porque eles vivem na França, eles vão... Ah, porra. Outra coisa, ô Caninho, eles são muçulmanos, né? Eles rezam tudo. 5 vezes por dia. E em tem direção a tem o Meca. Ramadã que não pode comer durante o dia, eles comem escondido na casa deles. Os Também? príncipes, os príncipes. Os né? príncipes. Os príncipes são os que. Mas isso mais- tem- O povo cumpre tudo. Mas eu não sei, parece que alguns países também é tudo assim. O povo paga, mas não é. Agora vem cá. Tipo assim, porque o Zico falou assim: eu cheguei no Japão e ele ensinou os jogadores do japonês a comerem. Porque eles comiam só arroz, isso e não aguentava jogar. Aí na Arábia. E aí o cara faz jejum, como é que vai jogar? Aí é que tá. Só que quando essa época do Ramadã, que fica quase um mês, que só pode começar a comer quando o sol se esconde. Então, quando é 8 horas da noite e tal, que o sol já foi, aí você pode comer até 5 horas da manhã. Quando começa a clarear, aí você não pode comer durante o dia. Então o cara fica em jejum das 5 da manhã às 8 da noite. Ele só pode comer de noite, que eles rezam, tudo aquilo. Tudo. Esse é o tal do Ramadã, que é a época que eles... Foi agora, o Ramadã acho que terminou agora. Que é a época deles lá do profeta Mohammed, que eles fazem as rezas e tudo. Só que tem os principalmente na família real, viu? Porque o povinho obedece. Esses mais malandros que já conhecem o mundo, vão toda hora para Paris, para Londres. Na casa deles lá, eles devem comer escondido, os caras que falar. E o jogador fica fraco, como é que é? Ah, sim, você não pode. Aí é que tá. Você não, normalmente, nessa época, os jogos são à meia-noite.
Ah, porque o cara pode comer. Porque o cara pode comer depois das 6h30, 7 horas quando o sol, quando ele come o tal, e depois o jogo começa às 11h30, porque lá vara a noite, não tem... E é difícil receber dos caras, não. Olha, naquela época que eu fui, era mais complicado. Apesar que você recebia, mas juntava 3 meses sem pagar, mas não é porque eles não têm Não ia parar na FIFA, não. Era O desorganização. Botafogo tá tudo atrasado. Era desorganização na época, né? Mas esses times grandes, que nem o Al Hilal, o Al Ittihad, eu peguei uma época lá, depois chegou o Tele lá também, o Carpegiani, o Felipão veio, depois ninguém conhecia o Felipão, ele veio do Caxias lá, treinar um time lá médio. Aí era mais complicado. Hoje não, hoje a federação lá, tá tudo, os contratos você faz, tem que registrar na federação e a federação dá dinheiro para os clubes, mas você tem que honrar. Então hoje está melhor lá, porque lá antigamente era mais complicado. O Quartarolo lembrou do Rivelino, você não teve problema de passaporte lá? Eu não, lá o essas conversas de passaporte, tem alguns jogadores que foram jogar lá também que só fizeram besteira. O Marcelinho Carioca teve problema com o passaporte. Mas vê quem é os caras que teve problema, vai olhando. Vê se tem os caras que criam problema lá, vai lá, os nego, né? Você está num outro país, você tem que obedecer às normas daquele país. Por exemplo, vou te dar um exemplo. As mulheres nossas, brasileiras, minhas filhas, qualquer um, quando você sai do condomínio, no condomínio que você mora, você vai para a piscina, só mora estrangeiro no condomínio, né? Americano, inglês, japonês, que trabalha na embaixada. Ali você está dentro do teu condomínio, que nem Alphaville aqui, modo de dizer, não mora árabe lá dentro do condomínio. Então você põe biquíni, vai para a piscina. É um país à parte. Agora quando você vai para a cidade, que você sai do condomínio, você vai no shopping, a minha mulher tinha que botar aquela estola preta aqui e punha um lenço assim, mas não para cobrir a cara. Isso aí Burca não usava. Não, e quem usa, aqueles mais religiosos e tal, que usa fica só o zoião das mulheres lá. Só põe um véuzinho assim em cima. E hoje já está até mais americanizado, já está mais... E aos poucos vai abrindo a coisa, entendeu? Hoje mulher já pode ir no estádio, mulher já pode dirigir, na minha época não podia lá. Era proibido mulher dirigir e ir no campo de futebol, agora já abriu isso lá. E teve aquela história, que eu não sei se é verdadeira, né? Que o Marcelinho Carioca foi de burca num shopping isso eu lá, não sei, mas não é pra da ver minha... como é que eram as Onde? mulheres. Isso Só não que é... quando ele entrou... Isso não é... Não Aí é quando da ele minha entrou, época, porque vem todas as mulheres no shopping lá, como você disse, no ambiente feminino, elas não usam essas roupas. Só tinha uma de burca, adivinha? Foi preso. Mas Coisas que eu não acontecem. sei, eu não estava. Isso aí é bem depois do que É eu bem faço. depois, bem Eu depois. tive lá na época. Candinho, você é um cara que tem uma certa experiência. Um cara que tem uma história bonita. Por que você não está no futebol mais? Porque chega uma época, entenda só, a idade vem chegando, eu já não sou mais criança, eu já tenho 74 anos. Quer dizer, já não tenho mais aquele que eu ia para campo, chutar, cruzar, gritar com os caras. E eu já cansei também, né? Eu trabalhei muito tempo fora, na Arábia Saudita, vários anos, né? Trabalhei no Grêmio de Porto Alegre, no Flamengo, no Santos, morando aqui, morando ali. Aí chega uma época também, minhas filhas começam a cobrar da gente, né? Então, aí chegou uma época, eu falei, agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Que eu comecei jogando com 14 anos. E aí eu falei, não vou mais mexer com o futebol e vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. E o que é? Nada, acordo às 10 horas, ando de bicicleta lá no meu condomínio, eu faço um pouco de ginástica. Eu sempre quis fazer isso, mas não podia. Agora eu posso, né? Agora eu posso, pô. Eu tenho uma frase assim. Depois de uma certa idade, não é. Se a gente acordar sem dor é porque morreu. Não, eu tenho umas Mas dorzinhas tem no que cuidar joelho. da dor. Não, então eu você tenho. convive e esquece o resto. Não adianta querer mas fazer. Vai correr, vai subir a escada correndo. Então, mas por isso que eu não vou mais trabalhar. Exato, claro. Como é que eu vou trabalhar Não agora? fazer nada foi legal. Vamos dar um abraço para ele continuar não fazendo nada? Cara, Vamos fazer você é o nada cara. juntos. Vamos fazer nada. Esse é o cara. Obrigado, Candinho. Mas não é, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu tenho 74. Faz a conta. Já Mas trabalhei muito. Você não sabe, vou o falar. Quartarolo estava lá. Tava mesmo. Tava Eu comecei lá, com sim. 8. Gente, um abraço, até a próxima edição. Aqui na Faixa, os caras voltarão com novos convidados. Um abraço a todos vocês, até a próxima. Obrigado. Obrigado.
Foi legal demais. Obrigado ao Quartarolo e ao Fábio Serodi, principalmente ao grande José Cândido Sotomayor, o Candinho. Você viu durante o programa? O cara meteu 6-0 na Venezuela como treinador da seleção brasileira, foi vice-campeão com a Portuguesa, primo do Nelson Piquet e contratou o Tite para a Portuguesa. Tem coisa que você não sabia, né? Obrigado pela tua participação, um grande abraço e até a próxima. National Sports Channel. Isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.